São nossos convidados, Marco Alves, jornalista da Sábado e autor desta investigação, e também Duarte Mairos, politólogo. Bom dia a ambos, sejam bem-vindos. Marco, de facto, aparentemente é uma notícia e uma investigação tua que acaba por complementar a informação da semana passada sobre estes contratos na Marinha. Mas porquê é que exatamente neste caso, não falando tanto de ajustes diretos desta vez, porquê é que estes contratos nos levantam suspeitas? Esta situação é semelhante à situação que está em investigação, que é relacionada com a empresa ProSeekeeper, que nós noticiámos há 2 semanas, e essa sim está em investigação. Em Almada. Sim, exatamente. Esta situação, os contornos têm muitas semelhanças com aquilo que está em causa com a ProSeekeeper, ou seja, e que não são exclusivos das Forças Armadas. Quando digo Forças Armadas, estou a falar do Estado-Maior do Exército, da Marinha, da Força Aérea, da GNR. Não são exclusivos, acontecem em vários setores da sociedade, nós próprios já temos noticiado isto várias vezes, que é a existência de empresas que têm os mesmos donos e que concorrem aos mesmos serviços para as mesmas entidades como se fossem concorrência, digamos assim. Ou seja, naquilo que aparenta ser uma simulação de práticas concorrenciais. Muitas vezes isso consubstancia-se numa simulação do procedimento concursal, que é aquilo que está em causa na ProSeekeeper, por exemplo, em que era uma consulta prévia, em que 2 das empresas tinham os mesmos donos. Enfim, neste caso específico, estamos a falar mais uma vez também, de um período em que Gouveia Melo era chefe na base naval de Lisboa, ou seja, era o comandante naval, na base naval do Alfeite. E depois é uma situação que se arrasta, depois continua quando passa a ser chefe do Estado-Maior da Armada. Este tipo de situações já existiam antes destes cargos exercidos por Gouveia Melo e continuaram depois. Ele próprio assume na resposta que vos dá. Sim, exatamente. Sim, a resposta que ele nos dá fala especificamente da questão dos ajustes diretos e não da questão específica de haver empresas que têm os mesmos donos a concorrerem como se fossem concorrentes. Essa prática específica, o Gouveia Melo diz desconhecer e diz que os contratos que estas situações que foram elencadas, e são 5 grupos de empresas familiares que nós noticiamos, o que o Gouveia Melo diz é que os procedimentos, quando lhes chegam às mãos, já estão terminados, já há um procedimento de contratação pública anterior e, portanto, ele não tem conhecimento destas situações e, como tal, não tem responsabilidades, digamos assim. Duarte Mairos, com que dúvidas fica? O que é que precisávamos de ver esclarecido, tendo em conta este artigo da revista Sábado e também as explicações que foram sendo dadas por Gouveia Melo? Ora bem, este caso, dentro de uma campanha eleitoral onde Gouveia Melo foi perdendo terreno e agora vai ganhando algum, acaba por, do ponto de vista político, limitar e, portanto, acaba por ele obrigá-lo a andar a repique e a responder a este tipo de coisas. Isto aqui não está em causa a investigação em si feita. É muito bom que em democracia haja jornalismo de investigação e que investigue todas essas práticas, não só o jornalismo, mas também a própria justiça. Mas aqui, no caso, eu concordo com o que disse o colega de painel, que é verdade. Os contratos, do ponto de vista daquilo que é o justo direto, estão previstos legalmente. O material em causa foi comprado, parece-me que é devido ao que vai de encontrar aquilo que são as necessidades que a Marinha precisa, ou a base naval de Lisboa, no caso dos primeiros. Depois também que os serviços, tal como acontece no Parlamento, nos Ministérios, no Governo, portanto, os serviços preparam todos os contratos, as necessidades de material e, portanto, a assinatura final é sempre de quem dirige ou coordena esses departamentos, ministérios ou, aqui no caso, a Armada. E, portanto, desse ponto de vista, não me parece que haja nada. Aqui, eu concordo. Agora, se as empresas, ou se há donos que têm várias empresas para concorrer entre si, levantam o preço e quase que fazem um oligopólio para que concorram uma concorra a outra, o preço é muito semelhante. Se houve aqui uma concertação, portanto, a investigação é um bocadinho ao contrário. Não se trata necessariamente de ver se Gouveia Melo assinou ou não assinou e de que forma assinou, mas sim se as empresas fazem aqui alguma concertação para aumentar o preço e, portanto, aí lesar, mas digamos não é assim. perceber também se o Almirante pode ou não ter aqui retirado alguma vantagem
vantagem, sim, isso também é importante, ou seja, essa é que é a suspeita do ponto de vista que me parece mais grave e que ele de facto deve esclarecer, que é se houve aqui algum benefício, ou seja, se a escolha de duas empresas com nomes diferentes, mas com o mesmo dono, se de facto houve algum favorecimento ou não, e essa parte que ele deve ou concordar ou então discordar e dizer porquê. Porque essa aqui é a suspeita grave que pode, digamos assim, manchar aquilo que é a imagem e a credibilidade que o Gouveia Melo tem vindo a apregoar ao longo desta campanha. Esclarecer de facto que este caso não está, em concreto, sob a investigação do Ministério Público. O Almirante diz, em resposta à Sábado, que não conhece estas pessoas. Estes nomes que aparecem aqui repetidos em mais do que uma empresa. Sim. Já agora, só para esclarecer, não é necessariamente para aumentar o preço dos serviços. É, no fundo, monopolizar a prestação do serviço ou do fornecimento do bem, que é aquilo que está em causa. E frisa aquilo que é uma coisa que é importante, isto não se cinge às Forças Armadas. Simplesmente as Forças Armadas são muito pouco escrutinadas, na minha opinião. É um setor da sociedade que o próprio jornalismo não liga muito, para usar este termo, e tem sido mais escrutinado agora, precisamente porque é um candidato militar. Mas isto não se cinge às Forças Armadas, acontece em vários setores da sociedade, acontece nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia, no setor empresarial do Estado. Isto é uma prática recorrente, até porque as empresas necessitam de serviços, necessitam de prestação de bens, de fornecimento de bens, e muitas vezes a lei obriga a uma certa diversidade, a uma prática concorrencial que não é prática... Existe nesta área, Marco, só para também percebermos. Como? Estamos a falar... Perguntava-te se procuraste perceber também se existe, de facto, nesta área militar essa diversidade em termos de ofertas. Estamos a falar de material, por vezes, muito específico. Sim, na área da defesa há, de facto, alguns bens e alguns serviços que não podem ser prestados por qualquer empresa. Há especificidade, ou seja, aquilo que está em casa, não estamos a falar de armas de guerra, não estamos a falar de armamento, não estamos a falar desse tipo de coisas. Estamos a falar de outro tipo de fornecimento de bens e serviços, estamos a falar de construção. Como fardas também? Sim, fardamento, estamos a falar de remodelações em quartéis, em todo o tipo de instalações que estão espalhadas pelo país. Estamos a falar de instalação de equipamentos industriais dentro dos quartéis, vedações, enfim, estamos a falar desse tipo de coisas. Aquilo que o Gouveia Melo diz, de facto, é que não tinha conhecimento que desconhecia que havia esta prática e que as coisas simplesmente lhe chegavam já prontas, digamos assim, a assinar. Aquilo que ele, de facto, diz que teve conhecimento e porque foi alertado pelo Tribunal, pelas autoridades, é um excesso de ajustes diretos. E aquilo que ele diz é que, quer como comandante naval, quer como chefe do Estado-Maior da Armada, implementou uma série de medidas para fazer uma limitação dos ajustes diretos e para que haja, de certa forma, uma espécie de controlo. E quando estamos a falar de um abuso, os ajustes diretos têm um limite máximo pelo qual se pode adjudicar alguma coisa por ajuste direto. O resto também, sabemos, não acontece apenas nas Forças Armadas. Sim. Vemos muitas vezes os casos nas autarquias, por exemplo. Duarte Maires, só para finalizar, de facto, pode ou não haver aqui uma responsabilidade de Gouveia Melo, também neste sentido de que falava o Marco Alves. Uma assinatura é o mais alto responsável, será sempre de sua responsabilidade, mas há toda uma equipa que trabalha nesses procedimentos até que chega ao mais alto responsável. Claro, isso na investigação já é uma prática recorrente, portanto, que ele herda e que mantém. E a verdade é que quando estava a tentar estudar o caso, um bocadinho histórico daquilo que ele fez à sua chegada, ele criou um gabinete de apoio à contratação pública, de facto, para ver como é que esta prática funcionava e para tentar remendá-la. E, portanto, não sei até que ponto, até porque houve auditorias do Tribunal de Contas e da Auditoria e da Inspeção-Geral de Finanças que quase que saldaram alguma irregularidade na questão dos processos. É verdade que é uma forma de contrato prevista na lei, portanto, desse ponto de vista, ele pode recorrer a ela. Agora, aqui a parte mais importante é do ponto de vista ético, se de facto ele foi favorecido ou não, e mesmo o processo, como ele diz, chegando-lhe à secretária para ele assinar, deve haver aqui algum cuidado dele, ou do chefe de gabinete, ou das pessoas próximas, que de facto também façam uma análise detalhada daquilo que vem, porque o normal é assinar contratos, não diria destes todos os dias, mas todos os dias um ministro, no caso o Almirante, deve assinar diversas coisas, portanto deve haver algum cuidado também naquilo que assina, porque no limite ele será responsável, claro, porque a equipa responde por ela, mas que no final, para quem importa, é que o Gouveia Melo é o responsável por tudo aquilo que assina. Desse ponto de vista é a dúvida que se levanta.